Estava conversando com uma amiga no fim de semana, falando sobre inovação pessoal. E aí ela me disse: o importante é a gente se autoconhecer. E eu fiquei, aquilo ali ficou reverberando na minha cabeça ao longo da semana e eu resolvi escrever esse artigo. Porque eu acho que essa frase, né, nós precisamos nos conhecer, a gente precisa se autoconhecer, é uma coisa que é bem corriqueira, bem comum, e a gente tem um problema aí. Na verdade, a gente tem dois. E aí eu criei duas síndromes aqui, que são síndromes que antecedem esta frase, antecedem esse problema. A primeira síndrome é a síndrome do meísmo. O que é o meísmo, né? Pô, é quando eu começo a confundir o que é meio do que é fim. Isso é uma coisa que acontece, é base. Teve aí a conversa na semana passada que a gente falou da síndrome dos donos de carruagem, que é quando uma empresa ela se torna especialista na solução e vai aos poucos esquecendo que ela, na verdade, resolve um problema. O dono de carruagem leva o irmão do noivo para o casamento. O objetivo do irmão do noivo não é não é pegar a carruagem, é chegar no casamento. Então a gente não pode perder a noção de que as pessoas querem a carruagem para sair de A para B. O avião, a mesma coisa. Então, se você consegue um carro que é mais rápido, que anda mais longe, você vai substituir a carruagem. E aí aquele cara que passou a ser especialista em carruagem, ele vai perdendo espaço no mercado. Então, ele está cometendo o quê? O meísmo, confundindo o meio com o fim. Isso também acontece na ciência, quando as pessoas começam a acreditar que a ciência é o desenvolvimento do conhecimento. Não. O conhecimento, e aí não estamos falando de autoconhecimento, estamos falando do conhecimento. O conhecimento humano é uma ferramenta para que a gente possa viver melhor. A ciência é uma ferramenta humana para lidar com fenômenos complexos para que a gente possa lidar melhor com ele. Então, o conhecimento é uma ferramenta que a gente usa para lidar melhor com os fenômenos, para viver melhor. A gente não pode confundir o que é meio e o que é fim. Tanto que quando as pessoas começam aquela discussão sobre conhecimento para cá, conhecimento para lá, e aí a lógica, e eu tenho mais lógica que você, cara, tudo isso, a ciência no final de tudo, ela entrega novos paradigmas, formas novas de sentir, de pensar e de agir, entrega novas tecnologias, novas metodologias, e a avaliação, se você tem uma ciência de qualidade, é se você está levando as pessoas para hoje pior, amanhã melhor. Essa que é a referência. Então, aí você começa a praticar o meísmo na ciência, em que você começa a confundir a ciência como se fosse o objetivo da ciência é o próprio conhecimento. Quando, na verdade, a métrica que você tem que ter é as pessoas, a partir daqui as pesquisas, estão melhorando a sua forma de sentir, pensar e agir, sim ou não? Quanto mais elas estão melhorando, mais qualidade, mais você vai subir a taxa de qualidade da ciência. Então aí você tem um problema do meísmo, em que quando você fala do autoconhecimento, o autoconhecimento das pessoas a métrica não é estou me autoconhecendo muito mais. Eu comecei a fazer uma terapia e estou me autoconhecendo muito mais. Isso não é a métrica. A métrica eu coloquei aqui no final do artigo, você está assobiando mais na rua? Você está dormindo melhor? Você está acordando na segunda-feira motivado?
Essa é a métrica, essas são as métricas para você dizer. Né? Então, o autoconhecimento tem que te levar a assobiar na rua. O autoconhecimento tem que te levar a dormir melhor. O autoconhecimento tem que te levar para uma motivação na segunda-feira. O autoconhecimento tem que te levar para um bem-estar continuado. Há quanto tempo você tem esse bem-estar continuado? Até que ponto as coisas que vão acontecendo em torno de você, né, no ambiente, estão interferindo no teu bem-estar continuado? Tá, aconteceu um negócio chato, não sei o que, papá, mas aquilo te manteve assobiando. Então, esse é o problema. A outra coisa que eu vejo como problema do autoconhecimento é o que eu chamei aqui de substantivismo. Vamos lá. O que é isso? A síndrome do substantivismo. É a ideia de que o sapiens é uma coisa, que o ser humano é um ser. E aí, quando a pessoa vai se autoconhecer, a pessoa parte do princípio seguinte: eu sou uma coisa e vou levar essa coisa para um laboratório para que eu possa me conhecer esta coisa. Então você começa a achar que você é um substantivo, é um substantivismo. É o substantivismo do sapiens. Quando, na verdade, o sapiens é um processo. Todos esses livros de inovação pessoal que você vai ler, você vai dizendo, a pessoa diz, você não vai se conhecer se você não estiver colocando para rodar a ideia da startup enxuta. Se você não criar uma hipótese, seja ela qual for, e botar para rodar essa hipótese, e a partir da relação com o ambiente, você vai se autoconhecendo no processo. Então, quando a gente se vê como um sendo humano, quando a gente se vê como um processo, a gente, na verdade, não vai se autoconhecer. Nós vamos nos autodescobrir coisas que a gente nem sabe que existem, e dependendo das situações que a gente vai criando, a gente vai se conhecendo. Cada contexto é um contexto diferente. Então a gente vai trabalhando em cima desse autoconhecimento do processo, e a gente se vendo como um processo, a gente não vai para um laboratório. E a partir do momento que você resolve aumentar a sua taxa de originalização, que você começa a questionar a sua formatação básica obrigatória, se você começa nesse caminho, o autoconhecimento do processo é um. Se você resolve manter a sua taxa de originalidade baixa, é completamente diferente. É isso. O que vocês dizem? Vou te convidar para participar da melhor escola sobre inovação do Brasil. A gente está desenvolvendo a ciência da inovação. Quando eu faço uma avaliação aqui dos meus alunos, quem é que gosta da escola? Pessoas inquietas, pessoas que querem ter uma lógica maior, as pessoas que não gostam do mimimi. Como é que funciona a escola? Não tem turma, não tem certificado, as pessoas entram e vão ficando, vão recebendo áudios todos os dias, 8 minutos os áudios externos e 11 dos áudios internos. Tem acesso ao texto sobre ciência da inovação dividido em 3 camadas: inovação civilizacional, inovação organizacional e inovação pessoal. A gente vem desenvolvendo essa nova maneira de pensar a inovação de forma mais consistente dentro do ambiente do diálogo científico. Quanto é que custa isso? Bom, o preço da nossa imersão, de quem começou, foi 700. Teoricamente seria 600 agora que já passou o primeiro mês. Mas estou fazendo uma promoção em que você vai experimentar a escola, você vai pagar R$100, vai ficar um mês com a gente, e se gostar, você complementa o restante, que seria 400, uma promoção de 400. Então você vai pagar 500, mas dá uma entrada de 100, se gostar, paga mais 400. E fica na escola até o final de junho. Com isso, você vai conseguir ter uma visão sobre o cenário mais ampla, baseado na antropologia da sobrevivência, nas revoluções de mídia, como é que as dificuldades que as organizações estão tendo na área da inovação e as dificuldades que as pessoas estão tendo na área de inovação nesse novo cenário. O que você me diz?